Senhoras e senhores, prezados associados e convidados, boa noite. Este é um momento festivo, pois a Associação Brasileira das Editoras Universitárias entrega hoje o 6º Prêmio Abel, distinção conferida anualmente aos melhores livros universitários e acadêmicos, desta vez em formato virtual. Neste momento, convidamos a senhora Rita Virgínia Argolo, presidente da Abel, para realizar o pronunciamento de abertura. Olá, boa noite a você que nos acompanha nesse momento tão especial para todos nós que lidamos com a produção editorial acadêmica. Se 2020 tem sido um ano de desafios, com certeza, em conjunto, nós acabamos de colocar mais um para a conta. A realização desta edição do Prêmio Abel é, sem dúvidas, o resultado do trabalho colaborativo, do fortalecimento de nós, que está na essência do associativismo. Nós estamos fisicamente distantes, mas sem dúvidas as nossas relações estão extremamente fortalecidas. E é essa força que tem movimentado professores, pesquisadores, técnicos, dos nossos institutos de pesquisa, das nossas universidades, das nossas editoras acadêmicas, a continuar elevando a ciência brasileira a um patamar de excelência. A você que torna o nosso país possível, o nosso muito obrigada, os nossos parabéns. Sejam bem-vindos à casa de vocês. É chegada a hora de homenagear o talento, o esforço e a criatividade de autores, editores, designers, tradutores e demais profissionais da cadeia de produção de livros acadêmicos por meio do 6º Prêmio Abel. Vamos conhecer agora os finalistas da categoria Ciências Humanas. O livro Bakhtin-Wallon e as Linguagens dos Bebês, que eu e Marinel Magaranhani escrevemos, é uma obra inédita que busca uma interlocução entre a teoria de Henri Wallon e os estudos bakhtinianos para compreender as linguagens dos bebês. Ele divulga estudos que realizamos no contexto de uma universidade pública e oportuniza conhecer as linguagens peculiares e complexas dos bebês, aproximando os conhecimentos produzidos dos pais e professores. O livro Breve História da Vida e Morte de Anísio Teixeira é o resultado de uma pesquisa de 30 anos que eu desenvolvi com o sentido de mostrar que a versão que a ditadura divulgou sobre a morte de Anísio em 1971 era uma versão falsa. Ele, na verdade, não sofreu um acidente no fosso do elevador. O corpo dele foi levado para o prédio onde morava Aurélio Buarque de Holanda. Olá, eu sou Felipe Cepas. Eu fiquei muito contente com a indicação do meu livro Ensaios de Filosofia nos Trópicos, publicado pela editora da Unicamp, como um dos 3 finalistas na área de Ciências Humanas do 6º Prêmio Abel. Eu desejo a todas e a todos uma ótima cerimônia. E o primeiro lugar da categoria vai para Breve História da Vida e Morte de Anísio Teixeira, desmontada a farsa da queda no fosso do elevador, de João Augusto de Lima Rocha, publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia. Com alegria, vamos ouvir as palavras do vencedor. É uma alegria e uma grande honra para mim ter merecido o prêmio de 2020 da Abel na categoria de Ciências Humanas. De fato, é um grande incentivo para que eu possa produzir mais sobre a obra do grande educador brasileiro Anísio Teixeira, ao qual eu tenho me dedicado nos últimos 30 anos. Parabéns, professor João. É uma alegria premiar trabalhos que se preocupam com a educação deste país. É nela que acreditamos e é a nossa maior fortuna. O 2º e o 3º lugar da categoria vão para Ensaios de Filosofia nos Trópicos, Questões de Ensino e Aprendizado, de Felipe Cepas, da editora da Unicamp. E Bakhtin-Wallon e as Linguagens dos Bebês, de Viviane Maria Alessi, Marinelma Camargo Garanhani, da editora da Universidade Federal do Paraná. Parabéns aos autores e às editoras, nós acreditamos na excelência do trabalho de vocês. Vamos conhecer agora os finalistas da categoria Ciências Naturais e Matemáticas. Dirigir a Mesa foi um livro feito com a colaboração de muitas pessoas. Eu coordenei, mas o livro contou com a participação de produtores de farinha, de artesãs, de produtores de rapadura. Eu fiquei muito satisfeito com a indicação da ABU e acredito que isso deve se dever ao mérito do livro, mas eu acredito que também se deve ao cheiro, ao gosto, à cor da comida boa do Vale do Jequitinhonha. O livro teve como base minhas notas de aula da disciplina de Matemática para a Arquitetura
que ministrei por 30 anos aos alunos do primeiro ano no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, em São Carlos. A proposta do livro é expor tópicos de geometria, alguns normalmente tratados em disciplinas avançadas, com o mínimo de tecnicalidades e dirigido ao leitor inquieto. Este livro surgiu da necessidade de um texto sobre uma variável complexa com maior número de aplicações. Ele introduz fundamentos para que o aluno de engenharia física ou matemática chegue rapidamente aos teoremas de Cauchy-Goursat e suas aplicações. O livro reflete a experiência no ensino da variável complexa na pós-graduação da USP, Unicamp e principalmente na graduação do ITA. E o primeiro lugar da categoria vai para Do Engenho à Mesa, Cultura Material e Indústria Rural na Agricultura Familiar do Jequitinhonha Mineiro, organizado por Eduardo Magalhães Ribeiro e publicado pela editora UFMG. Com a palavra, o organizador do livro. Eu fico muito satisfeito com a indicação do Engenho à Mesa para esse prêmio da Associação Brasileira das Editoras Universitárias. É a valorização de um trabalho duro de muitas equipes, na pesquisa, na sistematização e no acabamento primoroso que o pessoal da editora da UFMG soube fazer. Muito bom, professor Eduardo, que a ciência e o trabalhador brasileiro continuem sendo uma preocupação dos nossos autores. No segundo e no terceiro lugar desta categoria estão os livros Topologia Geométrica para Inquietos, de Tom Marar, da editora da Universidade de São Paulo, e Uma Variável Complexa, Teoria e Aplicações, de Raimundo Luiz de Alencar e Tânia Nunes Rabelo, editora da Universidade de São Paulo. Parabéns, autores e editoras! O trabalho de vocês faz toda a diferença. Na categoria Ciências Sociais, os finalistas são... Boa noite a todos e todas. Para mim é uma grande felicidade estar entre os finalistas do Prêmio Abel. Esse livro é fruto da minha tese de doutorado, orientado pela professora Lilia Schwartz e pelo professor Nicolau Sabesenko, e ele pretende narrar a história do cinema brasileiro através da trajetória de Grande Otelo, ator que percorreu os principais momentos do cinema brasileiro do século XX. Agradeço a todos e todas que me apoiaram durante a pesquisa e, em especial, a FAPESP e a editora UFMG. A trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno é fruto de uma fascinante pesquisa a qual me dediquei durante 8 anos. Nela eu remonto 2 grandes processos sociais. Primeiro, as mulheres lutaram para se humanizar. É neste momento que eu trabalho com a formação histórica do estereótipo das bruxas tupinambás canibais, Maria Madalena, numa crescente individualização até as stars de Hollywood. A este duplo movimento eu denominei individualização. Ao fim, nós nos damos conta que desde que há uma mulher, há vontade de autodeterminação. Esse livro é fruto da minha tese de doutoramento, em que eu procuro pensar, a partir de uma série extensa de documentos que vão desde livros médicos a escritos religiosos, como o corpo do escravo foi descrito, tratado, normatizado, regulado, e para isso, como fio condutor, eu utilizei uma máxima do período que sintetiza esses aspectos: o pano, as vestimentas, o pau, os castigos físicos, e o pão, a alimentação que era destinada então a esses indivíduos. O primeiro lugar da categoria vai para Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, de Isabelle Anchieta, publicação da editora da Universidade de São Paulo. Vamos ver e ouvir a autora. É com grande alegria que eu recebo este reconhecimento, na expectativa que a obra chegue a mais pessoas por um certo esclarecimento histórico nosso neste mundo. Também quero aproveitar a oportunidade para agradecer instituições e pessoas que tornaram este momento possível, a EDUSP, funcionários de museus e bibliotecas que me auxiliaram na pesquisa e pessoas do meu afeto, meu marido Juan José Pinho, que esteve comigo durante toda a pesquisa, e minha querida avó Tereza Rabelo. Parabéns, professora Isabelle! É realmente necessário reconhecer o papel da mulher na sociedade. Vamos conhecer agora o segundo e o terceiro colocado desta categoria. Grande Otelo, um intérprete do cinema e do racismo no Brasil, de Luiz Felipe Kojima Hirano, da editora UFMG. E Pano, Pau e Pão, Escravos no Brasil Colônia, autoria de Ana Carolina de Carvalho Viotti, publicado pela editora Unifesp. Ambos os livros destacaram o importante papel do negro na sociedade brasileira.
Parabéns a todos! Vamos conferir neste momento os finalistas da categoria Ciências Sociais e Aplicadas. Esse livro começou a ser organizado em 2015 e teve o apoio da FAPESP para pesquisa e para publicação. Em 2015, a democracia brasileira parecia ser uma conquista inabalável. O livro apresenta a obra de Rodrigo Lefebvre e seu projeto de ampliação do papel do arquiteto na sociedade brasileira. Rodrigo Lefebvre foi professor universitário de escolas públicas e privadas, atuou numa grande empresa de projetos, a Hidroservice, e também fez pequenas obras. Foi ativo nas instituições de classe, como o Instituto de Arquitetos do Brasil e o sindicato. Em todas essas instâncias, defendeu um projeto popular para a arquitetura brasileira. Foi com alegria que recebi a notícia de que meu livro, O Jornalista que Imaginou o Brasil, Tempo, Vida e Pensamento, de Hipólito da Costa, editado pela editora da Unicamp, está entre os finalistas do 6º prêmio da ABEL. Creio que a minha editora comemora comigo esse momento. Obrigada. Olá pessoal, saudações a todos. Este livro, O Negro no Mundo dos Ricos, é fruto da minha pesquisa de doutorado realizada na Universidade de Brasília, no Departamento de Sociologia e em parte também na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. O livro, a partir de uma série de exercícios estatísticos, explora o papel da discriminação racial, o impacto dela sobre a composição do grupo dos ricos, do 1% mais rico em termos de renda do trabalho. Obrigado. O vencedor desta categoria é O Negro no Mundo dos Ricos, um estudo sobre a disparidade racial de riqueza com os dados do Censo 2010, de Emerson Ferreira Rocha, da editora Universidade de Brasília. Com vocês, o autor do livro. Bom, primeiramente gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Editoras Universitárias pela iniciativa desse prêmio, agradecer à Universidade de Brasília pela oportunidade da publicação através de um edital, né? Agradecer ao CNPq e à CAPES que financiaram minha pesquisa de doutorado, né? Da qual esse livro é fruto. Gostaria de agradecer também ao professor Marcelo Medeiros, que me orientou durante o doutorado e foi uma figura muito importante para esse trabalho. Obrigado. Parabéns, professor Emerson, por tornar público seu estudo sobre a questão racial. No 2º e no 3º lugar estão O Jornalista que Imaginou o Brasil, Tempo, Vida e Pensamento, de Hipólito da Costa, 1774-1823, de Isabel Lustosa, da editora da Unicamp. E Arquitetura Moderna Brasileira, Uma Crise em Desenvolvimento, textos de Rodrigo Lefebvre, 1963-1981, organizado por Ana Paula Cury, da editora da Universidade de São Paulo. Parabéns, senhoras, por valorizarem o jornalismo e a arquitetura do nosso país. Vamos conhecer agora os finalistas da categoria Ciências da Vida. Olá, eu sou Maria Cláudia, uma das organizadoras do livro Formulário Médico, publicado pela editora Fiocruz em 2019. A proposta desse trabalho é o estudo do manuscrito original Formulário Médico, que se encontra no acervo da Fiocruz desde a sua origem. A datação atribuída desse manuscrito é do início do século XVIII e traz receitas e práticas de tratamentos médicos realizados no Brasil colonial. Esse volume é dividido em 5 capítulos de estudos históricos, paleográficos e materiais. O estudo que possibilitou a publicação desse livro subsidiou a candidatura e a conquista como patrimônio documental pelo programa Memória do Mundo da Unesco em 2017. Boa noite a todos. Estamos muito honrados pela indicação ao prêmio. O livro Geopolítica do Alimento é resultado de parceria da Embrapa com o Fórum do Futuro. É uma obra coletiva e diversa, com 40 autores de renomadas instituições. A obra aborda temas atuais relacionados à produção de alimentos no Brasil e sua inserção no mercado internacional sob o ponto de vista geopolítico. O tema é estratégico para o Brasil e para o mundo. Afinal, sem comida não há paz, como diz o ex-ministro Roberto Rodrigues. Que alegria ter este livro entre os finalistas. 40 anos levou para ficar pronto. Os textos de Paulo Vanzolini não são propriamente científicos. Os desenhos de Gerda Brentani, cheios de humor, humanizam esses bichos todos.
Vanzolini escreveu que entre os papagaios há uma anacã de coleira roxa, tremida, que se eriça em auréola. A inteligência não é das maiores, mas a disposição para o debate amplo e ruidoso é exemplar. Terra Papagalorum. Parece até o Brasil de hoje. Em primeiro lugar nesta categoria ficou o livro Formulário Médico, manuscrito atribuído aos jesuítas e encontrado em uma arca da Igreja de São Francisco de Curitiba. Obra organizada por Heloísa Meirelles de Esteira, João Eurípides Franklin Leal e Maria Cláudia Santiago, uma publicação da editora Fiocruz. Professora Maria Cláudia, nós gostaríamos de ouvi-la. Gostaria de agradecer pelo prêmio e pelo consequente reconhecimento, em nome também dos demais organizadores do Formulário Médico, Heloísa de Esteira e João Eurípides Franklin Leal, pelo Prêmio Abreu 2020. Também aproveito para agradecer aos 43 profissionais de 17 instituições brasileiras que participaram da produção desse livro. Agradecemos também à Fundação Oswaldo Cruz e à sua editora pela chance da publicação. Parabéns, senhores, pelo cuidado com a nossa memória, o que enriquece a nossa ciência. Nesta categoria, o segundo e o terceiro lugar vão para Terra Papagalorum, de Paulo Vanzolini, organização de Cecília Charlatti, publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. E Geopolítica do Alimento, o Brasil como fonte estratégica de alimentos para a humanidade, edição técnica de Pedro Abel Vieira, Elísio Contini, Gilmar Paulo Rens e Virgínia Gomes de Caldas Nogueira, publicado pela Embrapa. Parabéns aos autores e às editoras, estamos tendo um espetáculo na diversidade temática. Linguística, Letras e Artes é a próxima categoria. Vamos ver quem são os finalistas? Boa noite, estou muito feliz com a indicação do livro A Ficção na Pós-Ditadura como um dos finalistas do Prêmio Abel. Ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, que foi defendida na USP em 2015, sob orientação do professor Jaime Ginsburg. O livro analisa memórias da ditadura militar em romances que foram publicados após a abertura política. Nos romances que selecionei, procuro demonstrar a presença da fragmentação, da elaboração de um narrador-testemunha e também da alegoria. Meu amor por Clarice Lispector é muito antigo, como demonstram minhas várias publicações sobre ela, iniciadas no século passado. Ultimamente, eu tenho me dedicado também ao estudo da relação entre a literatura e as artes. Por isso, esse livro de agora brota de duas paixões, a obra de Clarice e a história da... O ensaio Literaturas Africanas Comparadas, Paradigmas Críticos e Representações em Contraponto aborda reflexões teóricas e obras literárias centrais no âmbito das literaturas africanas contemporâneas e da teoria pós-colonial. Encarando o texto literário como um lugar de teorização e de produção de conhecimento, o livro propõe repensar os paradigmas críticos e as cartografias literárias para os estudos das literaturas africanas em perspectiva comparada. O vencedor desta categoria é Alvoroço na Criação, a arte na ficção de Clarice Lispector, de Solange Ribeiro de Oliveira, editora UFMG. A palavra é sua, professora Solange. Este livro tem muitas dicas. Uma obra de Clarice Lispector que o inspirou, com a editora da UFMG que o publicou, com o CNPq que o apoiou, e agora com essa Associação Brasileira de Editoras Universitárias que encontrou essa forma tão simpática de homenagear os seus autores. Obrigada, professora. Sempre precisamos de arte em nossas vidas. O segundo e o terceiro lugar desta categoria também são da área da literatura. Vamos conhecer a classificação final? Literaturas Africanas Comparadas, Paradigmas Críticos e Representações em Contraponto, de Helena Brugione, publicado pela editora da Unicamp. E A Ficção na Pós-Ditadura, Caio Fernando Abreu, Bernardo Carvalho, Milton Ratum, de Milena Mulatti Magri, da editora Unifesp. Desvendar os segredos da literatura brasileira e africana. Que privilégio, que bom poderem compartilhar esse conhecimento. Parabéns! Vamos ver agora os finalistas da categoria Projeto Gráfico. Na realização do projeto gráfico do livro A História de Ruth,
eu tive um cuidado de trazer elementos que foram muito importantes na edição do material, como, por exemplo, o belo trabalho realizado com as gravuras feitas pela professora Ruth Tarassante, os diversos textos que compõem e, de certa forma, ilustram essas imagens e a escala cromática por ela utilizada. São elementos de força que compõem o projeto gráfico do livro. Moema Cavalcante, Livre para Voar. Esse livro reúne parte significativa da obra da capista e designer Moema Cavalcante, com projeto gráfico dela própria em colaboração com Chico Homem de Melo, Raquel Matsushita e Silvia Massaro. Foi publicado pela CEP, editora de Pernambuco, e a imprensa oficial do estado de São Paulo. O que nós fizemos nesse livro foi dar vida a esses desenhos maravilhosos, essas retículas, essas texturas, cada bicho com a sua personalidade. A gente foi ampliando, até que a gente conseguiu ver cada coisa, cada traço, cada textura, cada linha, e as descrições desse cientista, poeta, sambista maluco, cheio de humor. É um livro científico e divertido ao mesmo tempo. O primeiro lugar desta categoria é o livro A História de Ruth, projeto de Marcelo de Oliveira, uma coedição entre Editora Unesp, Selo Cultura Acadêmica e KPMO, Cultura e Arte. Vamos ouvir o vencedor? Eu quero agradecer esta premiação à ABEL, aos jurados, e compartilhar este prêmio com os nossos colaboradores que trabalharam ao longo desses inúmeros anos na realização desta publicação. Quero agradecer muito à professora Ruth Tarassante e ao professor Gésio, da editora da Unesp. Muito obrigado. Parabéns, senhor Marcelo, pelo sensível trabalho e pela viagem feita por meio das gravuras de Ruth Tarassante. O segundo e o terceiro lugar da categoria são Terra Papagalorum, projeto de Kiko Farcas, da Máquina Estúdio, publicado pela imprensa oficial do estado de São Paulo. E Moema Cavalcante, Livre para Voar, projeto de Moema Cavalcante, uma coedição entre a imprensa oficial do estado de São Paulo e a Companhia Editora de Pernambuco. Parabéns pelos belíssimos trabalhos de projeto gráfico. Uma saudação especial a Moema Cavalcante, que já foi jurada deste prêmio. Por fim, vamos conhecer os finalistas da categoria Tradução. Meu nome é Cristiano Mazei. Eu sou tradutor e intérprete há muitos anos, formado pela antiga Faculdade Ibero-Americana de São Paulo e com mestrado em Estudos da Tradução pela Universidade de Massachusetts em Amherst, onde atualmente dou aula de tradução e interpretação. Quero agradecer aos organizadores da ABEL pela nomeação do meu trabalho para o prêmio de 2020 na categoria Tradução. O livro que traduzi se chama Categorias, o autor é Aristóteles, né? É uma obra de grande fortuna crítica no Oriente e no Ocidente, né? Traduzi-la é sempre um desafio. O assunto, por incrível que pareça, permanece atualíssimo. Sinto-me feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar o grego de Aristóteles. Ai Qing é um poeta indispensável para quem deseja conhecer melhor a poesia chinesa contemporânea. E o que nos incentivou para fazer esse projeto é recuperar essa longa viagem e destacar a amizade entre os povos chinês e sul-americano. Penedo, uma onda, outra onda, arrebentam incessantes a seus pés em escumas, em fraturas, logo dispersas. Vulto e corpo, como talhados na faca, mas ele se ergue maciço ali, tranquilo sorriso, encarando o mar. Ai Qing, Praia de Isla Negra, Chile, 1954. O primeiro lugar desta categoria vai para Viagem à América do Sul, Ai Qing, tradução de Fan Xing e Francisco Fut Hardman, da editora Unesp. Com a palavra, os tradutores. Muito felizes, professora Fan Xing e eu, com esta premiação, que homenageia o grande poeta chinês Ai Qing em sua viagem
pela América do Sul, incluindo o Brasil. E, sobretudo, homenageia esta amizade, esta afinidade entre Brasil, China e América Latina. Viva a América Latina, viva a China, viva o Brasil! Parabéns pelo trabalho primoroso de tradução. Vamos então conhecer o segundo e o terceiro lugar da categoria. Categorias Aristóteles, tradução de José Veríssimo Teixeira da Mata, editora Unesp. E África Lusófona, Além da Independência, Fernando Arenas, tradução de Cristiano Mazei, publicação da editora da Universidade de São Paulo. Traduzir é uma arte. Parabéns aos artistas tradutores e às editoras que acreditam e investem em trabalhos como esses. Como não é só de troféus que vivem os seres humanos, nossos jurados selecionaram alguns livros que merecem destaque com menção honrosa. Vamos conhecê-los? As Políticas da Política, Desigualdades e Inclusão nos Governos do PSDB e do PT, organizado por Marta Rett, Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, publicado pela editora Unesp na categoria Ciências Sociais. Peixes do Brasil, Aquarelas de Jacques Burcardi, 1865-1866, organizado por Heraldo Antônio Britsky e José Lima de Figueiredo, publicado pela editora da Universidade de São Paulo na categoria Ciências da Vida. Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares, 1908-1939, de Hélio de Seixas Guimarães e Eda Lebenstein, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, na categoria Linguística, Letras e Artes. E A Filosofia Natural, de Benjamin Franklin, traduções de cartas e ensaios sobre a eletricidade e a luz, tradução de Breno Arcioli Moura, publicado pela editora da Universidade Federal do ABC, na categoria Tradução. Parabéns a todos os autores, organizadores e editoras. Estamos chegando ao fim da nossa festa e gostaríamos de convidar o professor Marcelo Luciano Martins de Renzo, vice-presidente da ABEL, para compartilhar algumas palavras nesta noite de comemoração. Bem, chegamos ao final da nossa festa virtual de entrega do Prêmio ABEL. Resta alguma coisa a ser mencionada. O Prêmio ABEL é o reconhecimento ao ofício da edição universitária, que permite levar à comunidade em geral conhecimento científico e acadêmico gerado nas nossas instituições de ensino superior, que é muito importante. O Prêmio ABEL também é o momento de congraçamento de toda a comunidade das editoras universitárias, quando nos reunimos e podemos celebrar as nossas vitórias, nossos desânimos, nossos aprendizados ao longo da jornada. O Prêmio ABEL está crescendo, essa é a nossa percepção, e ocupando um espaço neste calendário bastante movimentado da indústria do livro brasileiro. Dessa forma, esse prêmio é de todos nós. E porque é de todos nós, em nome da diretoria ABEL, queremos agradecer a todos que dele participam e que o ajudaram a ser realizado. Às nossas editoras, aos seus auxiliares técnicos, aos autores, pesquisadores, aos que organizaram esta festa virtual, a todos que a divulgaram e a todos que aqui estão compartilhando conosco, através de suas telas, deste momento muito importante para todos nós. Em nome da diretoria ABEL, muito obrigado, um fraterno abraço e até o próximo ano. A comissão organizadora informa que os certificados para todos os premiados serão enviados eletronicamente e os troféus serão encaminhados às editoras para que façam chegar também aos autores, organizadores, designers e tradutores. Agradecemos de forma muito especial ao corpo de jurados que é incansável na avaliação das obras inscritas. Os nomes de todos eles serão conhecidos a seguir, enquanto seremos brindados com uma apresentação musical, para o final dessa nossa noite ser leve e festiva. Parabéns a todos vocês e boa noite. Boa noite, gente. Eu sou Liz. Quero parabenizar todo mundo que
estar participando aqui do Prêmio Abel e a todos os vencedores também pelos seus trabalhos. E hoje eu vim compartilhar com vocês a minha música Fase. Espero que vocês gostem. Minha cama é melhor que tua presença. Todo dia minha consciência esquece a demência que eu criei pra te desprender de mim. Tua lembrança só perturba a ausência. Minha mente corre a maratona só pra se livrar de cada sensação que tu deixou em mim. E eu conto segundos, respiro fundo só pra te tirar daqui. Eu viro pro lado esquerdo, encaixo foi no lado direito pra fingir que não ouvi quando você me disse fica, fica, sem voz tu me gritou. Eu te quero aqui, mas esse jogo é Mario, meu amor. E eu sou só uma fase, fase que nem água tinta, olha a gente se separou. Eu sou só uma fase, fase, março já virou abril e eu abracei o frio que tu me deixou. Lavei o rosto só pra me livrar do sono, enxuguei o resto de preocupação que eu permiti pingar aqui. Peguei o celular pra me dopar de novo e aquelas mensagens velhas hesitei em apagar. Ele e eu contei os segundos, me livrei do ar. Tentei te tirar daqui, virei pro lado esquerdo, depois foi no lado direito pra fingir que não ouvi quando você me disse fica, fica, sem voz tu me gritou. Eu te quero aqui, mas esse jogo é Mario, meu amor. E eu sou só uma fase, fase que nem água tinta, olha a gente se separou. Eu sou só uma fase, fase, março já virou abril e eu abracei o frio que tu me deixou. Deixa ir embora, nem lembro que me disse fica, fica, quando sem voz tu me gritou. Eu te quero aqui, mas esse jogo é Mario, meu amor. E eu sou só uma fase, fase que nem água tinta, olha a gente se separou. Eu sou